Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Papo de Uro, a resenha mais urológica do Brasil. E o episódio de hoje está imperdível, a gente está retornando aí a terceira temporada. E também, antes de a gente conversar sobre isso, queria falar para você aí, nosso ouvinte, se não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva aí no nosso podcast pelo Spotify e avalie aí com estrelinha, se inscreve no YouTube, enfim, deixa like para ajudar a gente aí, beleza? E hoje a gente está para coroar, né, o início dessa nossa terceira temporada, nada mais justo do que um convidado de peso, né? Mas antes da gente começar, tenho alguns recados aqui. Temos, né, alguns recados. Tá acontecendo um monte de coisa durante essa temporada e nossos ouvintes vão poder acompanhar isso aí a cada episódio. Então, queria deixar alguns recados aqui. Nos próximos dias a gente deve ter algumas coisas aí para anunciar, conversando sobre curso de Rolep, caixa de laparoscopia. Então tem alguns temas interessantes aí para a gente anunciar nas nossas plataformas em breve. Então você que segue a gente aí, fica ligado para a gente poder conversar um pouco sobre isso durante a semana e durante nossos posts aí, dos cortes, dos episódios. Então vocês vão acompanhando a gente aí. E, Pedrão, você queria apresentar alguém? Difícil fazer mistério em videocast, né? Mas com certeza hoje a gente tem um convidado de peso. Mas antes disso, eu só queria agradecer os nossos seguidores, os nossos ouvintes. O Papo de Uro está completando 5 anos de fundação. E hoje é o primeiro episódio que vai ser lançado com os 3 integrantes urologistas, os 3 integrantes formados. Isso é um motivo de muito orgulho, muita satisfação. Primeiro, de poder ter compartilhado essa trajetória com vocês indiretamente acompanharam também nossa trajetória, e para mim é um motivo de orgulho dividir o caminho, dividir a trincheira com esses 2 caras. Então, temos aqui Joca, urologista formado pelo UroHof de Recife e fellow de andrologia na USP, no HC. Temos também Fuzeta, urologista formado pela USP Ribeirão, fellow de Uruonco no IANSP. E eu, Pedro, urologista formado aqui em Sorocaba, futuro fellow de Uruonco no Hospital da Luz de Lisboa. Então agora eu vou passar para o Fuzeta a apresentação tradicional do nosso grande convidado, que nos dá muita satisfação de estar aqui hoje. É uma grande honra, Pedrão. Putz, 5 anos, né, cara? Você me pegou de surpresa aqui. Eu nem me tocava que passou tão rápido essa amizade, essa parceria. E, putz, isso foi embrionário, assim, né? Mas a gente não está aqui para falar da gente, a gente está aqui para apresentar ele, Dr. Eduardo Berteiro, uma grande honra. E a apresentação dele, assim, dispensa comentários, né? Medicina na faculdade em Gama Filho, né, no Rio de Janeiro. Fez urologia no IANSP, provavelmente um acesso direto naquela época. E mestrado na USP, fez uma mestrado aí com uma avaliação da função sexual, paciente submetido a vasectomia, enfim. Hoje é chefe da andrologia do IANSP. Então, além de ser uma grande referência aí para urologia, né, é uma grande referência também para os andrologistas aí no nosso Brasilzão. E então, uma honra tê-lo aqui esse horário para gravar com a gente um bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu primeiro queria parabenizar vocês 3 aí pela bela iniciativa que vocês tiveram de montar esse bate-papo, e que certamente ajuda muitos colegas de vocês, nossos colegas, jovens estudantes, residentes. Então eu acho que é uma maneira muito fácil e, vamos dizer assim, agradável de congregar pessoas a interagir entre elas mesmas. Então realmente vocês estão de parabéns aí. E eu estou aqui para poder... Eu não sou tão pesado assim, não. Tenho um shape muito bom. Vocês ficam falando que eu sou pesado. Então fica tranquilo que eu estou em shape, tá bom? Mas vamos bater um papo aí. Ó. E legal isso que você disse. Então, já aproveitando, antes de eu passar a pedrada aqui pro Pedrão, Joca, deixa aí, explica pra gente aí, quem tá ouvindo a gente, até pro Dr. Eduardo aí, pra saber quem que é nosso ouvinte, porque a gente tá tendo muito engajamento com o pessoal na página, a galera que troca mensagem, urologistas, residentes, então, enfim, quem que é nosso público aí, Joca, que conversa com a gente aí, tá na nossa rotina, como que é? Explica aí.
Então, doutor Eduardo, a gente tem um público bem orgânico. A maior parte dos nossos seguidores, aproximadamente 80%, é formado por urologistas, residentes de urologia. A gente tem muito residente de cirurgia geral também, curioso para saber sobre, enfim, esse mundo gigante da urologia. Tem muito estudante de medicina. Então, assim, graças a Deus, tudo que a gente vem fazendo é pautado e voltado para tanto urologista, residente de urologia. E a gente tem um público fiel. Muita gente segue a gente, conhece a página e prestigia a gente. Então, assim, tudo que a gente faz é com bastante seriedade e tentando levar a informação de forma ética, científica e descontraída também para a galera. Eu acho que também é bastante genuíno o canal de vocês, porque vocês três passaram por todas as etapas, pelo que eu estou vendo e pelo que eu já conhecia de vocês são muito bem formados e continuam sendo bem formados, quer dizer, um vai fazer fellow no IANSP, outro vai fazer fellow na USP, o outro vai fazer fellow em Portugal, então vocês continuam, além de ajudar os colegas, vocês são exemplos, então isso é muito bacana da gente observar isso, então vocês estão de parabéns mesmo. Muito legal, e inclusive tem bastante residente aí da urologia que segue a gente e acredita que eles devam, essa época do ano aqui, Pedrão, 12 de fevereiro, cara, eu acho que eles estão preocupados, velho. Prova do Protismo já saiu editado. Prova do Protismo saindo, R5 saindo, enfim, a galera tá meio ansiosa. E quando que é a data aí, Pedrão? Protismo? É março, 20 de março, né? 20 de março, 20 já tá de março, é isso aí, galera tá com frio na barriga, já pensando o que eu vou fazer, né? Enfim, é uma honra aí, claro, a gente conversar com o nosso convidado. Então, vamos dar início a esse bate-papo nosso aqui. Pedrão, façam as minhas honras, eu tô curioso pra caramba pra extrair tudo aí que o Berteiro tem, trajetória, enfim, vai ser um eu tô muito animado. legal. A gente, querendo ou não, dá uma estudadinha Eu tô animado também, cara. na trajetória do convidado, quando ele aceita o convite, e a gente fica muito animado. O Berteiro, especialmente, é um dos tops aí. Doutor, a gente sempre começa o nosso bate-papo com uma pergunta mais descontraída para deixar o convidado à vontade. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. O que te deu mais frio na barriga? O primeiro pênis em ampulheta que o senhor foi corrigir ou sentar na cadeira do Jô Soares? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que no Jô Soares, viu? Não tem como. Porque o Jô Soares... Vou explicar como é que foi o Jô Soares. É uma coisa que não é público, né? Tem um vídeo meu com ele lá no YouTube, mas assim, de qualquer maneira, como é que eu fui convidado aí no Jô Soares? Só para... Vocês são muito jovens, mas o Jô Soares, naquela época, estou falando de 1997, era a maior audiência que qualquer cidadão poderia ter no planeta. Não tinha internet, não tinha mídia social, não tinha nada. Então era televisão e era o talk show. Então, e o Jô Soares era bombástico. Bem, o que aconteceu naquela época? Eu era um jovem urologista, já tinha formado a residência, e eu já tinha ido para um AUA, e eu já tinha feito fellow em Boston, né? Vocês não mencionaram, mas eu fiz um clinical fellow na Boston University por 1 ano e meio, e lá que eu realmente comecei a me interessar muito por MedSex, que na época eu fiquei num centro muito grande de medicina sexual lá. Aí eu acabei sendo, como eu era o único brasileiro que tinha feito fellow num centro muito grande, referência de MedSex, a Pfizer Internacional conheceu meu nome e me convidou a fazer um estudo clínico de uma nova substância para disfunção erétil. Não tinha nome, não sabia que era sildenafila, mas era sildenafila. Bem, em suma, eu participei do estudo clínico aqui no Brasil, e isso também é curioso, porque hoje em dia a gente vai fazer um estudo clínico, tem centro de estudos, tem coordenadora de estudo. Eu era tudo. Eu era o pesquisador principal, eu era o que preenchia o formulário, eu entrevistava o paciente. Bem, para quem já fez estudo clínico, eu era tudo, porque naquela época não tinha nada. Bem, aí um dos pacientes que estavam
no meu estudo com a sildenafila, e claro, estava tomando a sildenafila, não o placebo, porque ele estava muito feliz da vida, ele trabalhava, ele era um jornalista, E sem me avisar, ele colocou uma matéria num jornal, na época eu acho que era era o próprio O Globo, colocou uma matéria, ó, existe a pílula do sexo sendo investigada no Brasil e no mundo. E a produção do Jô Soares viu aquilo, viu meu nome, e aí vem a parte realmente muito engraçada. Eu estou num domingo à noite, lá em casa, com a minha esposa, e o Jô Soares tinha chamadas no domingo, no sábado, ele falava assim, olha, segunda-feira teremos aqui o médico Eduardo Bertello que está pesquisando a pílula do amor, a nova pílula do amor. E eu fiquei assim, olhando para a televisão, ele acabou de me convidar. Aí foi isso. Aí segunda-feira, de manhã, eu recebo um telefonema, não tinha e-mail, tinha telefonema da produção do SBT, o Jô estava no SBT na ocasião, e ele o pessoal me convidando a falar da pílula do amor. Aí eu fiquei também numa encruzilhada, porque a Pfizer me proibiu de falar sildenafila, não tinha, acho que nem o nome Viagra, então eu não ia poder falar muito do produto, porque era compliance, sigilo, então não tinha aprovação da Anvisa, mas de qualquer maneira, quando eu fui no Jô, foi realmente fantástico para mim, inclusive para minha carreira, deu uma alavancada bacana, porque diferentemente do que nós estamos vendo aqui hoje, não existia nada disso. Como é que você aparecia para as outras pessoas? Para outros colegas, você aparecia talvez no púlpito lá de um congresso e tal. Mas tirando isso, não tinha essa visibilidade que o Jô Soares realmente me forneceu assim. E para melhorar ainda mais, eu participei de 2 blocos. 2 blocos era assim, 15 minutos, intervalo mais 15 minutos. Então, para mim, foi realmente muito bom. Realmente me ajudou muito e foi bem bacana. Legal. E eu imagino que talvez o senhor tenha sido o único urologista a sentar naquela cadeira, né? Uma coisa mais especial ainda. Sim. Depois de muito tempo, outros colegas sentaram e tal, mas assim, eu fui realmente um primeiro, então, assim. O que é legal, eu tive a oportunidade de assistir a maneira como foi abordado os assuntos, porque até hoje é difícil abordar os assuntos que foram abordados ali em 97 na televisão. Então, convido todo mundo a assistir. Tá na página do Dr. Eduardo no YouTube. Nós vamos deixar o link aqui. Deixar o link. Inclusive durante a entrevista, eu me lembro da entrevista como se fosse ontem, né? Eu me lembro que eu tive um pouco de dificuldade, eu fiquei sério, porque assim, você está tratando de disfunção erétil, você está tratando de injeção intracavernosa, bomba de vácuo, prótese peniana, e eu sempre sério, como médico deve ser, claro. E o Jô era um humorista, então ele levando para o lado de humor. E eu sempre... E aí, olha que curioso, durante a semana, ou depois de várias semanas, os pacientes iam no consultório e falavam, doutor, fantástica a sua entrevista, tal, mas eu não gostei do Jô. O Jô ficou brincando com o meu problema. Eu tenho um problema de disfunção erétil, a gente ainda falava em impotência sexual, e eles ficaram chateados com o Jô. Porque realmente é uma doença séria, né? Você não vai falar, você dá risada, né? Você tá broxando, que engraçado. Talk show, né? Exatamente. Mas foi muito bom, foi bem bacana. Sensacional. E nossa, deve ter sido bem legal mesmo. E imagina naquela época se não tinha Instagram, né? Hoje, igual você falou, você se anuncia, né? Como que não tinha, todo mundo assistia televisão. E a gente vai chegar até lá, tem bastante coisa pra gente conversar sobre isso. E a gente gosta aqui de também conversar um pouco sobre uma pequena parte do nosso bate-papo aqui, saber como é que foi a trajetória do urologista, né? Então, a gente vê isso, faculdade, urologia e tal. E a gente sempre, na faculdade, tem aquele início, assim, que você faz pensar, né? O que eu vou fazer, né, da minha vida? Qual a minha especialidade a seguir, né? Na medicina e na urologia também. Mas como que isso aconteceu para você?
na sua faculdade, em que momento que você pensou em fazer urologia? Qual foi o momento? Você sempre sabia que você ia fazer cirurgia e aí urologia te brilhou os olhos? Como é que foi essa decisão? Bem, eu possivelmente foi depois do 5º ano que eu realmente decidi fazer uma especialidade cirúrgica. Até então eu gostava bastante de, vamos dizer, cardiologia, gostei também de ortopedia, mas o que foi determinante, curiosamente, eu morava numa república, no Rio de Janeiro, e tinha um colega meu que ele é urologista hoje, na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, e ele fazia residência em urologia no Souza Aguiar. Eu era 5º anista e ele já era R3, R2, sei lá. E ele voltava à noite, a gente conversava e ele me falava das cirurgias, na época ETV, cálculo, ureterolito aberta, tudo isso, né? Naquela época, estou falando de 1980. Isso, exatamente, tudo isso daí. Então, eu começava a gostar e eu peguei gosto. Aí, quando chegou na prova de residência, e como você mencionou bem, o IANSP era uma prova bastante de meritocracia, porque eu estava lá no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém do IANSP, não conhecia ninguém. Fiz a prova e acabei indo muito bem. E era uma incursão direta em urologia. Você fazia 1 ano de cirurgia geral, 1 ano só, e depois ia direto para a urologia. Então, essa foi a minha trajetória, realmente não me arrependo, estou muito feliz. E eu diria que a residência em urologia hoje é muito melhor do que na minha época, do IANSP, estou falando do IANSP. Então, o Fuzeta ele vai frequentar lá, você vai ver que realmente eu acho muito bom, em termos práticos, assim. É claro que o HC talvez seja muito mais acadêmico, né, para doutorado e tal, mas nós lá, a parte prática é muito bom, muito bom. Doutor Eduardo, e quando foi que a andrologia entrou na vida do senhor ali, que o senhor teve o feeling e falou, é isso que eu quero? Então, também foi, eu vou ser bem transparente, foi um pouco sem querer. Eu era casado já com a minha esposa é otorrino. A gente se conheceu no IANSP, né? Eu sempre falo que o amor é um fenômeno geográfico, então eu acabei conhecendo a minha esposa durante a residência, estou com ela até hoje, felizmente, 3 filhos. E chegou a gente estava acabando a residência e a gente falou, puxa, a gente ia casar, né? Casou, vamos fazer alguma coisa fora do Brasil para a gente se diferenciar. E naquela época nós dois conseguimos uma bolsa da CAPES, eu acho que existe até hoje a CAPES, né? A gente conseguiu uma bolsa e, claro, que a gente era casado, a gente falou, nós precisamos ir para a mesma cidade. Então a gente escolheu Boston, ela conseguiu passar na Harvard, e eu consegui passar na Boston University. E eu não pensava em andrologia, sinceramente, eu pensava em urologia geral. Aí eu chegando no departamento, e como eu disse, naquela época a gente não tinha tanto conhecimento dos serviços fora do Brasil, porque não tinha internet, não tinha nada. Eu fui indo para Boston University também porque eu fui atrás do professor Miguel Sgruzzi, e ele tinha ficado na Boston University, e eu fui bater na porta dele e falar, olha, eu sou um residente, estou acabando a residência de uro do IANSP, ele foi do IANSP, Miguel, não sei se vocês sabiam disso. Não. Foi do IANSP, foi médico, não, ele não fez residência lá, ele foi médico assistente lá, do staff lá. E aí eu pedi para ele, você não pode me ajudar aí? E o Miguel sempre muito cordial, muito gentil, como até hoje, claro, e ele me ajudou, fez o contato lá, e aí eu acabei indo. Bem, chegando lá, o chefe, o chairman, Robert Crane, que já faleceu, falou para mim, você está interessado em quê? Nós temos aqui o Dr. Goldstein, que faz medicina sexual, nós temos o laboratório, você quer fazer pesquisa em ratinho? Aí eu falei, e eu já tinha falado com o Goldstein, tipo no corredor, achei ele muito simpático, falei, eu quero ficar com esse médico aí. E o Goldstein, Irwin Goldstein, ele atua até hoje, só que hoje ele está em San Diego. Era assim um cara muito
tinha muita evidência, era um profissional muito atuante na área de medsex. Então, foi aí que eu resolvi fazer andrologia. Show. Então, foi meio que sem querer, assim, entendeu? Então, e acabei gostando muito, né? E quando eu voltei para o Brasil, tinha pouquíssima gente atuando. Tinha o Sidney Glina e talvez o Geraldo Faria, que está no interior de São Paulo, e o pessoal mais antigo, mas não tinha pouca gente, tinha pouca gente. Qual foi o ano que você retornou pro Brasil? Eu fiquei em Boston de 91 a 93. Foi na metade de 91, no final do... Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Entendeu? 1993. Interessante. Então, e aí, quando eu cheguei aqui, não é que eu abri um consultório de andrologia, de jeito nenhum. Eu fiquei tocando barco, sabe, atendendo convênio, eu e minha mulher atendendo convênio, consultório pequeno, tal, e aos poucos o IANSP, aí que a gente realmente tem que agradecer o IANSP. O IANSP abriu as portas para eu começar a fazer prótese, Peyronie no IANSP, porque não tinha ninguém. Então, na época, o chefe era o Demerval, que já faleceu, o Dr. Limiri, que era amigo pessoal meu, faleceu infelizmente no ano passado, então, mas eles não tinham interesse em medsex, em prótese, então, aí eu comecei a fazer isso lá, e a gente aprende lá, né, claro, o Fuzeta vai ver, se você virar um assistente lá, você vai operar lá, você vai aprender, e foi o que aconteceu comigo. A trajetória foi essa. Essa história Legal. de quando tá no final da sua formação, né? O Joca e o Fuzeta estão nessa fase, eu até ontem estava também. É um momento de muitas dúvidas. Se você pensar se você vai entrar no mercado, se você vai fazer um fellow no Brasil, se você vai para fora. Eu imagino que na época do senhor a opção era realmente ir para fora, que não deviam ter tantas opções aqui nesse sentido. Como que foi essa experiência em si no fellow? Em termos de aprendizado, como que era a estrutura lá? Eu imagino, o senhor deu alguns exemplos muito interessantes do seu colega de república falando de ureterolito aberta. A urologia daquela época é muito diferente do que a gente vê hoje. Porque Não, hoje a gente está totalmente. aqui na consulta, vai passar uma sildenafila, a gente não sabe o trabalho que foi para trazer isso para o Brasil. Muitas vezes a gente esquece. Vai na urgência passar um duplo J, não sabe o trabalho que foi para essa tecnologia estar disponível e popular. Então, se o senhor puder trazer para a gente um pouco, primeiro, de como foi essa experiência internacional lá em Boston, e também o que era a urologia naquela época, o que se fazia em A andrologia? rotina, né? A rotina, como é que era, ambulatório, fazia procedimento ambulatorial, como que era essa rotina, né? Centro Então, cirúrgico. o meu fellow foi clinical fellow, né, um fellow clínico, tem fellow cirúrgico, tem fellow de pesquisa, e eu escolhi clinical fellow. Eu não optei por fellow de cirurgia, porque você teria que passar por todas aquelas etapas para conseguir a licença, o board certified, e eu realmente não tinha tempo, não tinha dinheiro para ficar estudando lá, então eu aceitei ser o clinical fellow. Eu não entrava em cirurgia. Mas como você mencionou bem, aqui no Brasil não tinha opção zero de fellow, não é como é hoje, não tinha opção zero. Até porque ninguém fazia andrologia direito, assim, né? Era mais ou menos, né? E a minha rotina, basicamente, bem, experiência de vida fantástico, né? Porque você vive com a sua esposa numa cidade muito boa, que é Boston, uma cidade universitária, cidade que não é grande, já voltei lá várias vezes. Então, a experiência de vida foi realmente fenomenal. Eu não tinha filhos, então, tranquilo. Eu tinha uma bolsa, né, do governo brasileiro, então isso era também muito bom, eu e ela. Mas minha rotina era assim, eu acompanhava o médico no atendimento aos casos de disfunção erétil, aos casos de Peyronie, e acompanhava também naquela ocasião, não se fazia muito Doppler, olha só que interessante, o ultrassom Doppler peniano, se fazia um exame chamado cavernosometria, e é um exame extremamente, assim, arcaico, mas era assim, naquela ocasião, era um negócio muito legal. Se injetava o trimix, né, no corpo cavernoso, e aí se aplicava scalp, né, butterfly, conectado a uma máquina para medir a pressão intracavernosa, para saber se existia escape venoso.
um método bem arcaico, assim, mas se faziam vários por semana e eu acompanhava, e era bem interessante, acompanhava cirurgias. O meu mentor lá, o Goldstein, ele fazia prótese inflável, que para mim era uma grande novidade, tanto é que depois eu comecei a fazer no Brasil, acho que eu fui um dos primeiros a fazer no Brasil, possivelmente. Ele fazia uma cirurgia vascular peniana, não sei se vocês já ouviram falar, ele pegava uma artéria, possivelmente aqui epigástrica, do abdômen, e levava lá para a artéria dorsal do pênis, para revascularizar. Isso era uma microcirurgia, então eu acompanhava essa cirurgia, uma cirurgia grande, e eu também acompanhava outros, né, como qualquer fellow, né? Por exemplo, o Fuzeta vai ficar aqui, ouro ronco, mas de repente você se interessa por alguma outra coisa. Então eu me interessava lá. Quando eu estive lá em 91, estava começando a cirurgia laparoscópica. Então, e era uma coisa fantástica, né? Então estava começando. Então eu vi várias linfadenectomias laparoscópicas. Prostaté ainda não tinha começado por laparoscopia, depois foi muito rápido. Mas se fazia, por exemplo, ureterolito laparoscópica. Então, eu posso dizer que eu vi lá, inclusive tem um cara muito famoso, Cavussi, que ele é um dos laparoscopistas em urologia que começou na região de Boston lá. Então eu também cheguei a ver esse cidadão, e eu vi assim, bem o comecinho. Eu vi, por exemplo, vai fazer uma linfadenese, lesou o ureter. Então eram umas coisas assim que não era impossível acontecer, porque os assistentes, os médicos, os principais estavam aprendendo. Então foi por aí. Então minha rotina era muito boa. Sábado, domingo eu não fazia nada, era off. E uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, que eu sou muito grato, eu como estava, e eu escrevi vários trabalhos, que o Goldstein, esse meu mentor lá, ele era um cara muito produtivo, cientificamente. E se você botar no PubMed aí, Irwin Goldstein, também churrada de trabalho, e eu peguei a onda, né? Então ele me colocava para trabalhar, e eu, por exemplo, ia na casa dele à noite para a gente escrever trabalho. Então isso também me enriqueceu muito. Eu aprendi a escrever trabalho, eu aprendi com ele, né? Então isso foi realmente enriquecedor. E eu estando no departamento, teve um congresso mundial de medicina sexual em Milão, e eles me deram a inscrição, a passagem aérea, a hotelaria, para eu apresentar um trabalho. Então, o Clinical Fellow tinha essa missão, e para mim foi fantástico, né? Porque como é que funciona lá? O departamento ganha grant, ganha bolsas de recursos financeiros e distribui bem assim, democraticamente. Ó, você tem trabalho para apresentar? Tenho. Então, ó, tô aqui, ó, você vai receber. Então foi uma coisa para mim fantástico, né? Então, isso aí me trouxe realmente muitos frutos. Muito bom. Profissional. Muita experiência. E assim, eu imagino que, com certeza, tecnicamente, isso aí agregou sem dúvidas para o senhor. Mas também uma outra coisa que eu queria te perguntar é justamente no momento do retorno. Né? Você volta com o primor técnico, com a diferenciação. Como que foi a inserção no mercado assim que o senhor retornou? Olha, bem difícil, porque, como vocês imaginam, eu tinha uma dificuldade em mostrar para os colegas que eu sabia fazer aquilo. Ó, fiquei lá 1 ano e meio, eu sei mexer com trimix, ninguém mexia com injeção aqui, terapia intracavernosa, ninguém mexia. Então eu aprendi isso lá. Lá eles tinham um centro grande de uma farmácia de manipulação, então eu aprendi muito trimix, as soluções, super trimix, prostaglandina com fentonamina, sabia tudo. Só que eu cheguei aqui, como é que você ia comunicar? Aí sabe o que eu fiz? Olha só, eu peguei na SBU a listagem dos urologistas do Brasil e eu escrevi uma carta. Olha, eu sou Eduardo Bertero, eu fiz residência no Yancey, fiz um fellow clínico na Boston University,
eu aprendi isso, estou à sua disposição. Se você... E aí os colegas começaram a me telefonar. Ô, Bertério, tem um caso aqui de Peyronie, você pode vir ajudar? E aí eu comecei. Mas eu mesmo escrevi a carta. Aliás, eu tenho essa carta até hoje guardada de lembrança. Então, porque você imagina, não tinha Instagram, YouTube, imagina, não tinha nada disso, nada. Que para vocês eu sei que é estranho, mas a gente, eu acho até interessante ter passado por tudo aquilo e hoje a gente vê que é bem diferente, né? Mas foi isso, eu consegui. E aí, claro, começaram os congressos, e eu estava no IANSP, então você começa a fazer uns trabalhos, aparece no congresso, você começa a ficar conhecido, então foi assim, mas não foi assim, acabei o fellow, cheguei aqui, consultório lotado, de jeito nenhum. Aliás, eu atendia convênio, fazia RTU, fazia tudo que você imagina, entendeu? Urologia geral ainda, né? Urologia geral para pagar as contas, claro. O bacana da urologia é que a urologia é uma especialidade muito ampla, né? É sensacional. A gente que faz urologia, a gente vê que tem um leque de muitas cirurgias, muitas áreas, né, dentro da própria urologia. Então, e é legal a formação do urologista no Brasil é uma formação boa, tem a sociedade que cuida disso para que os urologistas sejam completos, né? Então você faz uma especialização, mas você também está pronto para fazer as cirurgias até se adaptar e tudo meio. Pedrão viveu isso aí agora, né? Segundo ano de trabalhar e tá fazendo de tudo, né, Pedrão? E hoje, claro que o senhor teve toda essa experiência, acompanhou toda a sua trajetória, mas a trajetória da urologia em si no Brasil, tecnologias, tudo chegando, e vivenciou vários cenários, vários mercados, várias diferentes épocas da formação da urologia. Pegando só o gancho de quando eu voltei, né? Então, essa entrevista do Jô e o estudo clínico da sildenafila também alavancou, né? Alavancou, porque foi em 96, eu cheguei aqui em 93, então foi uma coisa... Porque, assim, o Jô, na época, foi uma reação em cascata. Depois eu acabei dando entrevista em tudo que é televisão. Porque os caras queriam conhecer. Pô, quem é esse médico aí que está mexendo com a pílula do amor? Olha, eu tive uma reportagem na revista Veja de 2 páginas com a minha foto. Eu lembro que eles foram no consultório segurando o Caverjet, porque não tinha Trimix, é o Caverjet. E a revista Veja, na época, também era um veículo gigantesco de comunicação. Então, é uma coisa assim estrondosa. Então, para mim, o Fantástico da Rede Globo, nem sei se existe o Fantástico ainda, também dei entrevista no Fantástico, foi muito bom. Para mim, em termos de marketing pessoal e profissional, foi maravilhoso. Isso ajudou muito. Mas mesmo assim, eu fazia urologia geral, atendia mulher. A gente pode continuar na minha trajetória para ver quando que eu realmente porque hoje eu sou 100% andrologista, né? Faço check-up em paciente masculino, claro, mas assim, basicamente eu faço 100% andrologia, o que me deixa muito feliz, inclusive. Muito legal. E antes até de falar dessa parte, que é uma parte mais final ali da carreira, se final não, atual da carreira, vamos dizer assim. Final não, calma. Exatamente, atual da carreira. E hoje, então assim, o senhor já viveu vários cenários da urologia, porque fez parte do crescimento da urologia no país. E hoje tudo é muito diferente. Hoje em dia você tem muitos fellows bons aqui no Brasil e isso tem mudado um pouco a intenção, né, dos urologistas. Você vê que tem boas opções de você complementar a formação no Brasil, até porque a moeda estrangeira está bem cara, dependendo se você não consegue uma bolsa. Mas enfim, o Pedrão vai viver isso. E enfim, hoje tem várias opções. Como que você vê esse cenário atual, assim? Vamos supor que você está falando com um cara que vai acabar de virar R5, agora em março ele vai virar R5. Pergunta que o pessoal faz assim, putz, preciso fazer um fellow, é obrigatório fazer um fellow, e se é tão importante fazer um fellow, hoje, atualmente, tem um grande impacto, uma grande diferença você fazer fora e fazer
no próprio país, com as boas opções que temos? Só um extra, só um adendo nisso que o Fuzeta falou. Ao mesmo tempo que o Brasil hoje tem muitos bons fellows, também tem muitos maus fellows, né? Não, tirando o sentido da palavra. Tem muitos que você, de repente, vira sombra de uma pessoa, não tem uma estrutura, não tem um planejamento, não tem um perfil do egresso. Então, só fazer um plus, um adendo aí nessa pergunta. Exatamente. Boa. Eu acho que esse assunto que vocês levantaram é muito importante. Então, primeira coisa, existe um fellow, que é um fellow reconhecido pela SBU, que é o caso do IANSP, que é o caso do Camargo, da USP e vários outros por aí. E existe estágio. O problema é que tem vários colegas que chamam o estágio deles de fellow. Então, se você vai acompanhar um colega X, que é famoso, que tem muito movimento, ele não é um fellow. Você vai acompanhar, é um estágio. Não tem reconhecimento da SBU. Então, precisa prestar atenção. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Respondendo à pergunta do Fuzeta, eu acho que assim, quem está virando R5 agora em março, eu tenho certeza que se você fizer um fellow muito diferenciado, um desses fellows bons que tem pelo Brasil, eu acho que é muito importante para a sua carreira. E você vai... O que é um fellow? Né? Às vezes, outro dia, o ano passado, a minha secretária perguntou o que é um fellow. O fellow é uma especialização dentro da especialização. Então, você vai se tornar realmente um especialista naquela área e existem poucos, se você pensar bem, né? Você vai falar, o Uruonco, eu coloco lá no Instagram que eu sou Uruonco, mas se o Fuzeta fizer um ano lá no IANSP, ele vai ter uma bagagem enorme. E você vai conhecer, sem falar o networking, você vai para vários congressos, você vai apresentar trabalho, vai muita gente saber, pô, esse cara fez... ele fez o fellow no IANSP, então esse cara realmente é muito bem formado. Então eu não tenho dúvida que faz diferença. Mas é claro que é um funil, né? A gente sabe que é um funil, e o Fuzeta participou da prova. Mas assim, eu acho que vale o esforço, a Gabriela, que também passou lá com a gente, se esforçou muito, que eu vi a prova dela, fez uma prova excelente, então... Mas assim, eu não tenho dúvida que vale a pena. Comparando com um fellow no exterior, hoje, né? Eu sempre acho que você ir para o exterior é um diferencial, mas você ir para o exterior, na grande maioria das vezes, você vai fazer um fellow de observership, não é nem um fellow, né? É um observership, você vai ser um médico que vai observar as cirurgias. Eu não sei o que o Pedro vai fazer, você vai fazer cirurgia? É cirúrgico lá. E qual que é a área que você vai fazer da urologia? É Uruonco. A Uruonco também, tá. Então depois você vai ver com o Fuzeta quem que vai operar mais aí. Mas assim, eu não conheço o hospital... Né? Já vamos abrir as notas das cirurgias. Então, mas assim, de qualquer maneira, eu não conheço lá em Portugal, mas de qualquer maneira eu acho que claro que é um diferencial, né? Mas assim, eu estou falando em Estados Unidos, você fazer um fellow nos Estados Unidos, você não vai fazer cirurgia. Então, eu acho que hoje em dia, eu acho muito importante você fazer um fellow cirúrgico, né? Você realmente colocar a mão na massa, assim, porque a nossa especialidade é cirúrgica, né? Então, claro, você tem que saber indicar cirurgia, atender o paciente, tratar clinicamente certas doenças, mas a cirurgia na área de andro, na área de uruonco, né? Eu acho que disfunção miccional e reconstrutiva, tudo muito importante. Excelente. E até, assim, a urologia ela é reconhecida por ser uma especialidade muito sólida no sentido das regulações, né? Dificilmente você vê estágio, especialização em urologia, apesar de, infelizmente, eu ter visto esses dias na rede social alguma coisa parecida com isso. Mas apesar da gente ter esse linguajado fellow popular entre a nossa especialidade, recentemente eu tenho percebido, inclusive vendo essas formações não convencionais, antigamente após de final de semana, agora chama fellow. O cara se forma médico generalista, ele vai fazer um fellow de transplante capilar. Então,
a urologia tem que continuar sendo assim. A SBU é muito atuante nesse sentido. Isso que faz a nossa especialidade ser muito homogênea, né? O urologista no Brasil, de uma forma geral, é um profissional muito bom. Então, Eu acho que o que defende as especialidades cirúrgicas é justamente a residência médica. Porque, assim, como é que você vai se tornar um cirurgião de coloproctologia se você não faz residência? É impossível. Como é que você vai se tornar um cirurgião plástico fazendo curso de fim de semana? Não dá. E urologista é a mesma coisa, você tem que fazer residência médica. Como é que você... Então, acho que isso nos defende. Ao contrário das especialidades clínicas. Um exemplo, psiquiatria. Cara, uma baita especialidade, eu acho bem legal, muito importante. Só que vai todo mundo entrar na residência de psiquiatria, quem quer, não vai conseguir. Vocês sabem melhor que eu, é um funil enorme. Eu vi o Einstein, o Hospital Israelita Albert Einstein, tem um curso de fim de semana, de 1 ano ou 2 anos, de especialização em doenças mentais. Então, o que eu imaginei? O cara faz a faculdade, não faz residência, faz esse curso do Einstein e começa a tratar doenças mentais. Então, ele não é um psiquiatra, mas ele vai... Então, você entendeu a diferença da especialidade cirúrgica para não cirúrgica? A cirúrgica tem que ter a mão na massa. Então, acho que... Existe atalho. Doutor Eduardo, e hoje em dia, o senhor falou, né, que trabalha só com andrologia. Como é a rotina do senhor e como é que o senhor vê as novas tecnologias que estão chegando? O que é que o senhor acha do preenchimento peniano, que é uma coisa que eu acho que tem uns 3 anos, mais ou menos, né, que começou aqui no Brasil, o pessoal começou a fazer, tem até profissionais não médicos fazendo, metendo a mão que onde é que não deve, muitos, né, na verdade, eu já vi coisas bem absurdas aí, pessoal, enfim, outros profissionais. O que é que o senhor acha? Qual a visão do senhor? Olha, esse é um assunto bem bacana, porque é o seguinte, eu sou um médico da geração mais velha, e eu sei que da minha geração tem muito urologista com preconceito ainda de fazer o preenchimento, de fazer alguma coisa estética peniana. E eu fui muito... eu sempre estive na defensiva com relação à estética genital, porque até 3 anos atrás, ou até menos que isso, não se tinha uma padronização, não se tinha uma substância biologicamente, assim, como nós temos hoje, o ácido hialurônico. Eu cheguei a operar muitos casos, e eu opero até hoje, de complicação de uma substância chamada PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um cimento que os plásticos colocavam muito no pênis, e eu operei várias complicações, algumas muito graves. Então eu sempre ficava com o pé atrás. A SBU sempre também com o pé atrás com relação à cirurgia, a procedimento estético íntimo, até que começou a vir o ácido hialurônico, lá os Estados Unidos fazia, na Ásia se fazia, e aí eu fui fazer o curso do perito, comecei a me interessar, e o que me interessou, o principal motivo que me interessou, nós não estamos fazendo mal ao nosso paciente. É a primeira coisa que me preocupava. Não faz mal, não causa lesões, não causa nodulação, não causa deformidades permanentes. Então isso realmente me trouxe um alívio, e eu comecei a fazer. Eu faço hoje eu fiz 2 casos, aliás, e eu acho realmente bem interessante. Claro que existe ainda uma coisa talvez nebulosa, uma coisa muito de debate, que é assim, o paciente que tem um pênis, né, de um diâmetro, de uma circunferência normal, considerada normal, mas ele quer aumentar. Tem gente que não é a favor disso, tem gente que acha que o problema está sempre aqui. Eu acho que não, eu acho que como a mulher quer aumentar a mama, quer mexer no nariz, o homem tem o direito também de querer aumentar a estética, aumentar a grossura do pênis dele. Eu acho que não é criminoso fazer isso.
Nós somos, aliás, os mais indicados para fazer isso, porque nós entendemos toda a anatomia do pênis, todo dia, toda semana eu faço reconstrução, eu né, solto o feixe neurovascular, então a gente conhece bem ali. Então, para alguns pacientes eu falo, puxa, você vai no dentista para mexer no seu pênis? Você vai no urologista para tratar um canal? É a mesma coisa, né? Então, como assim? Então, eu acho que nós temos que assumir isso. Eu acho que... E os pacientes estão... Eu tenho pacientes meus, muito antigos, já de 20 anos que estão comigo, que agora eles vêm, doutor, eu vi que o senhor está... Vem lá no Instagram, no YouTube, eu vi que o senhor está mexendo aqui em engrossamento. Aliás, hoje foi um desses aí. Eu estou interessado, quero fazer, como é que funciona, e pronto. Então, e eu fico bem satisfeito porque assim, você não está fazendo mal para o paciente. Você está fazendo uma coisa que ele gosta, que ele vai melhorar a autoestima dele, e não é uma coisa definitiva, permanente. Então, eu acho... Eu estou favorável a fazer engrossamento claro, desde que você tenha um conhecimento, e seja por nós, né, urologistas. Então, acho que é isso. O crescimento, eu acho que assim, talvez tenha exagerado um pouco a indicação, eu concordo também com isso, e tem muitos colegas, a gente brinca, né, que acordaram andrologistas, né, porque a andrologia agora está na crista da onda, né? Exato, aliás, isso é interessante. Isso é interessante, ó, só na minha carreira, né? Veio o Viagra 97, 98, aí em 2003 o Cialis, o Levitra, moléculas novas. Aí a andrologia foi bem até 2010, 2015, aí ficou meio que estacionado. Ninguém queria fazer. No HC, acho que era o Celso Gromatsky, depois do Celso ficou um vácuo, ninguém queria fazer. Então houve um desinteresse total, mesmo lá no IANSP, às vezes eu fazia cirurgia com R1, é uma coisa interessante. E eu vou falar para vocês, acho que talvez de 6, 7 anos para cá começou a movimentar de novo, movimentar. Então é bem interessante isso daí. Eu não sei explicar direito por que isso aconteceu, mas aconteceu. Teve uma aula no Brasileiro, ano retrasado, eu não lembro exatamente o que era, mas era alguma coisa falando sobre testosterona. Eu acho que tinha umas 1.500 pessoas, urologistas, lotado, não tinha mais vaga para ninguém. Tá? Uma coisa assim. Sim, então. E assim, só lembrando uma passagem também da minha carreira, para você ver o preconceito. O Nebido, vocês conhecem, o Nebido, um destilato de testosterona, foi o primeira testosterona de elongação intramuscular aqui no Brasil. Em 2006 foi o lançamento, também eu era um dos investigadores e tal, era um dos speakers da Bayer, e eu fui em 2006 no interior de São Paulo palestrar sobre TRT, sobre terapia de reposição de testosterona em homens. E eu nunca vou esquecer, eu fui uma vez em São José dos Campos, uma cidade grande aqui no interior de São Paulo, com o pessoal da Bayer, o gerente de produto, o gerente de marketing, e eu fui assim massacrado pela plateia de urologistas, dizendo assim, como, Bertelli, vai fazer reposição de testosterona em homem? Então era um preconceito gigantesco. E não faz muito tempo, faz menos de 20 anos, então você vê como as coisas, o conceito muda, né? Então, aquela velha frase, a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, naquela época, fazia mal. Hoje todo mundo quer tomar testosterona, até demais, né? Virou vitamina. Só para uma coisa que eu lembro bem, que eu voltei assim, acanhado lá de São José dos Campos, que eu quase apanhei lá do urologista. E o senhor, como foi essa transição para sair da urologia, né, atuando em várias frentes, para de fato conseguir atuar mais no nicho que o senhor se especializou na Andro? Olha, foi progressivo. Como eu falei, acho que o IANSP foi determinante na minha carreira, estou muito grato. Como lá eu fiquei
Aliás, lá, quando eu virei do staff lá no começo, eu fazia tudo, hein? Eu fazia nefrectomia, prostaté radical, começou, né? Ureteroscopia, comecei a aprender, percutânea, fazia tudo. Mas aí, aos poucos, começou a crescer a própria Medsex, e Peyronie, eu comecei a me interessar, comecei a fazer enxerto, comecei a fazer prótese inflável. Aliás, a minha primeira prótese inflável foi no IANSP. Eu nem lembro bem, eu acho que eu consegui doação na época, o governo pagava, então, e eu comecei a fazer, e aí começou, e o consultório mais ou menos a mesma coisa. O que acontecia? Comecei a receber indicação de colegas, ó, vai convertendo. Então começou a hipertrofiar a minha agenda de andrologia. Não faço reprodução, faço muito pouco reprodução. Medsex. Então, e aí o que acontece? É uma consequência. Hoje praticamente não atendo mulher. Não é que é proibido. Se aparecer uma esposa de um paciente está com cistite ou tem um cálculo ureteral, tudo bem, a gente vai lá e tira. Mas assim, fiz muito uretero na vida, hein? Muito uretero, nossa. Então, mas assim, liga lá, é uma mulher que está com cistite crônica, ou não atendo, né? Não quero atender. Então, hoje a minha agenda é masculina. Então, realmente, isso foi progressivo, né? Eu posso dizer assim para vocês que eu virei andrologista 100%, possivelmente 10 anos para cá. 10 anos para cá. E a outra coisa que eu fiz na minha vida foi com relação. Eu acho que eu fui um cara pragmático, assim, eu sempre pensava bem no futuro, assim. Então eu atendia convênio, porque precisava, mas eu falava assim, eu fazia algumas coisas, algumas previsões. Eu cheguei assim, ó. Quando eu fizer 35 anos, eu não quero mais dar plantão. Nenhum plantão. Porque eu via uns velhinhos dando plantão, falei, pelo amor de Deus, eu não quero chegar velhinho e dar plantão. De cabelo branco, não dá. Dormir no hospital. Então, quando eu fiz 35 anos, eu dava plantão no IANSP, inclusive, eu cortei o plantão. E aí, é um choque na minha esposa, puxa, mas você vai ganhar menos. Tudo bem, a gente vai absorver. Aos 45 ou 40 e poucos, eu falei para minha mulher, vamos parar de atender convênio. Oh, como é que você vai fazer isso? Parei de atender convênio. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, na vida da minha mulher. O consultório hipertrofia. Então, eu sei que hoje tem alguns colegas que fazem um caminho inverso. Não atende convênio e já começa com particular. Eu acho bem difícil, né? Não é fácil. Mas é um caminho. Mas a minha trajetória foi essa. Eu, né, camelei, e aos poucos você vai mudando, entendeu? Eu lembro do senhor falando agora há pouco sobre a questão das mídias, né? Como naquela época o Jô Soares era algo muito centralizado e hoje a gente tem um cenário que é 100% descentralizado. E muito interessante ver as suas mídias sociais, que são muito boas, né? Tanto em termos de produção, quanto também em constância, em engajamento, em tamanho. Então, a gente observa que o senhor valoriza muito o Instagram, o YouTube. Conta pra gente um pouco como que é a sua visão hoje das mídias sociais aí na prática clínica. Então, como eu falei para vocês, eu sempre achei importante mostrar o meu trabalho. E quando eu cheguei dos Estados Unidos, não tinha instrumento nenhum para fazer isso. O primeiro instrumento que eu tive para mostrar o meu trabalho chama-se site, internet. Já foi uma alavancagem fenomenal. Então, eu fui um dos primeiros, talvez, um dos primeiros urologistas a montar um site profissional. Então, isso eu estou falando possivelmente 98, alguma coisa assim. E o meu site é urologia-sp.com.br. Eu não consegui pegar o domínio urologia porque um colega de Rio Preto já tinha. Ele nem cresceu muito, mas ele comprou o domínio no começo. Então, hoje os sites ficaram um pouco para trás, né, claro. Mas assim, naquela ocasião eu fiquei com o site
era um sucesso, e drenava paciente. Ele via, depois, naquela época tinha Yahoo, depois o Google se firmou como ferramenta de busca, então eu tinha orgânico mesmo, muita gente orgânica me procurava pelo site, né? Claro, e depois veio o Instagram, veio o YouTube. Eu acho que esses canais, você mostrando o seu trabalho. Eu nunca fui, vocês podem ver meu perfil, eu nunca fui sensacionalista ou falar coisas para ganhar um grande engajamento. Eu sei que tem colegas até renomados que fazem isso, mas nunca foi meu perfil, porque eu não sou assim. Então eu nunca quis ser um ator, ser um performático na mídia social e no consultório ser outra pessoa. Então, eu gravo o YouTube como se eu estivesse falando com o paciente. Então, é mais ou menos isso. Não sou diferente. Então, eu sei que, claro, se eu fizer uma palhaçada, vai engajar, mas o fato de engajar não quer dizer que esse cara vai para o consultório. Então, você tem que pensar também nisso. Então, não é bem assim. Mas eu acho que o YouTube é uma ferramenta espetacular, porque você atrai paciente, realmente, você tem um lucro, né? Vamos dizer, o paciente vem para o consultório, nunca monetizei, nunca quis monetizar, eu acho que não é o meu propósito, não é esse, porque aí vai ficar também aparecendo propaganda no YouTube quando você monetiza, então eu nunca quis fazer isso. Mas eu também sou muito grato à mídia social. Não? Eu posso dizer que hoje minha clientela, eu não sei em percentagem, mas assim, eu tenho muita referência de médicos e eu tenho pacientes que já são meus muito antigos e tenho das mídias sociais. Então eu não posso negar que é uma ferramenta importante para você mostrar o seu trabalho. Em termos logísticos, como que o senhor se No YouTube, organiza? só te cortando aqui, Pedrão, no YouTube, assim, tava dando uma olhada, ele tem 215 mil inscritos, 140 vídeos, 10 milhões de visualizações e tá no ar desde 2008. Olha que interessante. Números se você for pensar sem monetizar, sem nada, é uma página muito interessante. Não, sem monetizar nada é monetizado, zero. E você vê, 2008, eu nem lembrava disso. Então, eu comecei faz tempo, mas ele teve um crescimento mais recente. Porque, claro, as pessoas recorrem mais ao YouTube hoje do que em 2008, né? Então, acho que isso é bem bacana isso aí. Eu gosto. Eu sempre achei... Olha, eu estava nos Estados Unidos e eu vi aqueles... chama billboard. Aqui a gente chama de outdoor. Você vai lá em várias cidades, você vê lá. Dr. Fuzeta faz robótica, câncer de próstata, trate com o Dr. Fuzeta. Eu acho legal. Não acho crime. Então eu tinha uma dificuldade em falar, por que no Brasil eu não posso fazer uma propaganda? Tem uma outra coisa na minha carreira que o que eu fazia, que eu tive ideia de fazer. Também quando eu cheguei dos Estados Unidos, em 95, não tinha internet, não tinha nada. Aí eu tive uma ideia, vocês vão achar, eu comecei a pagar inserção do meu nome, impotência sexual, injetáveis penianos, blá blá blá, em revista pornô. Olha que interessante. Nossa, foi um sucesso. Não, revista pornô assim, de nu, Playboy. Estratégia. Ela, estratégia, né? O nicho, né? Então eu lembro que quando eu fazia aquilo, alguns colegas, nossa, você está fazendo isso? Então torcia o nariz para mim, mas me dava frutos, o paciente ia lá, entendeu? Então foi uma ideia que eu tive na ocasião e foi interessante. Então. Sacado. Teve uma visão além do alcance. Eu estou falando de Playboy, tinha umas outras, status, ele, ela, nem tem mais, mas eram mulheres nuas, aí tinha lá a minha inserção lá. Ó. Se você tiver, procure o Dr. Bertero.
Então, sensacional. Era interessante. Vai sacado. E eu estava indo perguntar ao senhor sobre a questão da logística. Como que o senhor se organiza para produzir conteúdo? Que eu agora estou vivendo a vida de formado e trabalhando, a gente sabe que muitas vezes é muito corrido e até para você dedicar um tempo a isso, mas também pensar, planejar. Como que o senhor se organiza em termos de logística para a produção do conteúdo? Porque, como o Fuzeta mostrou, a constância desde 2008 é algo muito admirável, né? Então, como que o senhor se organiza aí nesse sentido? Olha, então, na verdade, é difícil, realmente o tempo é escasso. O tempo é escasso e você tem que ter motivação, né? Não é fácil, você tem que... É que nem vocês aqui, né? Tem que chamar um médico, falar com ele, bater papo com ele. Não é fácil, mas assim, você se motiva, né? Porque você vê o retorno. E eu tenho ajuda, né? Eu tenho uma assessoria que me ajuda, o Instagram, a assessoria me ajuda muito. Eles, basicamente, é uma assessoria que está comigo desde o começo do meu Instagram, cresceu comigo. Tem umas pessoas lá que eu dou as revistas, né? A revista da Associação Americana, da Associação Europeia, dou as revistas para as pessoas lá, e elas vão fuçando os artigos e vão montando a pauta e manda para mim. E eu vou corrigindo. Então, nós temos um aplicativo chamado, uma plataforma que chama Notion, e não sei se vocês conhecem, ela coloca lá e lá que eu vou mexendo. E eu sempre gostei de tecnologia, né? Eu apanhei para entrar aqui porque eu não conhecia essa plataforma aqui. E eu não era inscrito na plataforma, mas assim, sempre gostei de tecnologia. E o YouTube, se eu falar como eu gravo, vocês vão dar risada. Porque o YouTube era o seguinte, há um tempo atrás, ia lá toda a equipe de filmagem, e gravava tudo de uma vez só. Só que eu achava um lixo, porque eu não tinha motivação para ficar falando tudo de um dia só. Então, hoje, sabe como é que eu faço? Eu tenho meu celular, eu ponho lá, pego uma pauta qualquer que vem na minha cabeça, falo, gravo o vídeo e mando para ela. Mando para minha assessoria e eles fazem o resto. E funciona muito bem. Não tenho nenhuma superprodução, porque o inscrito no canal, ele quer informação, ele não quer saber, não quer no nosso, pelo menos o meu paciente, que é um senhor que tá com Peyronie, quer colocar uma prótese, ele não está querendo produção hollywoodiana, entendeu? Então é isso aí. Querendo informação, né? Ele quer informação e ele quer credibilidade. Então, isso eu percebo. Ele fala, doutor, eu vi seu canal, vi de outras pessoas, mas o senhor me dá credibilidade, o senhor fala sério, gostei do senhor, pronto, é isso aí. Então é uma coisa simples. Então o meu canal de YouTube é isso aí. Eu gravo, tento gravar 1 a 2 por semana, mando para ela. É isso aí, vai indo. E eu gosto de fazer, eu acho bem legal. Esse conteúdo genuíno te deixa, de certa forma, mais próximo. O paciente cria uma certa intimidade com você, porque você explicando da forma como você explica no consultório, o paciente já chega criando uma expectativa da sua consulta. E aquilo que é superprodução, de certa forma, cria um distanciamento do que é o Dr. Berteiro real, do que é o Dr. Berteiro do consultório. Sim. Não, é bem interessante, porque às vezes eu abro a porta, o cara fala, oi, muito prazer, doutor, já te conheço, senhor. E aí ele quer colocar uma prótese, ele fala assim, doutor, já vi todos os seus vídeos, já sei tudo. Eu falei, tá bom, então vamos conversar um pouco mais. Então é um feedback bem gostoso da gente receber, que ele viu os vídeos, gostou, entendeu? Então é bem interessante, bem gostoso. A última pergunta dessa parte de tecnologia, para eu passar para o Fuzeta, o senhor disse que gosta muito de tecnologia e sempre foi antenado às tecnologias dos tempos aí. Sim. O senhor usa inteligência artificial? Tô usando. Bem, já tem o DeepSeek, tem o ChatGPT, o Copilot. Eu tenho usado mais. É bem interessante também, bem interessante. Não sei até onde. É até preocupante, né? Porque você coloca uma doença que você não sabe, você põe no ChatGPT como tratar síndrome não sei de quê. Ele dá a resposta para você. Então,
de certa maneira, é preocupante. Mas a gente tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Então, Tá acontecendo eu não sei, desenfreado, não tem o que fazer. eu não sei vocês, quando tiverem a minha idade, daqui a 30 anos, eu não sei, eu acho que você vai apertar um botão lá no robô, ó, prostaté radical. Você vai lá e vai tomar, vai ficar no conforto médico lá, porque realmente acho que o robô vai começar a fazer sozinho, né? Sei lá, eu acho que não acho difícil, não. Se você for do pressuposto que o chat, a inteligência artificial, ele aprende com o conteúdo, né? Se você mostrar vários vídeos de prostatectomia para uma inteligência artificial, todas as possibilidades, um sangramento, um negócio, Isso. O robô vai aprender a operar. Pensa no carro, no veículo, no carro. O carro dirige sozinho hoje. Eu já vi. Eu dirigi um Tesla lá nos Estados Unidos, agora nas férias, sozinho. Ele muda de faixa, ele freia. Então, o robô, é o que você falou, ele vai ter um sensor lá, ou tá sangrando um pouco mais, não sei o quê. Não sei, viu? A coisa vai evoluir, você vai ver. A frase que é, o futuro nunca envelheceu tão rápido, né? Dá para imaginar qualquer coisa, não dá para... Exatamente. É isso aí. E você falou esse negócio do paciente que quer saber informação e isso acaba criando um vínculo. É interessante que o nosso ouvinte, ele também... Nosso ouvinte, se ele está ouvindo esse episódio até agora, 1 hora de episódio, é porque ele está vendo informação também, ele está gostando de informação e ele quer saber de alguma informação. E a gente, como o Joca falou, a gente tem um público bem heterogêneo, mas no podcast aqui, praticamente quem ouve, e graças a Deus está tendo aí pelo menos 200 visualizações, legal. Então o cara está assistindo até o fim ali para saber a informação e está criando um vínculo com a gente e a gente está tendo esse contato com o nosso seguidor no Instagram e a gente tem mandado algumas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá, a galera fez uma pergunta que eu achei interessante aqui. 3 urologistas, provavelmente, e uma pessoa provavelmente leiga aqui. Algumas coisas a gente já respondeu, a gente já conversou, o mercado da andrologia, o engrossamento peniano, algumas coisas que a gente já conversou. Reposição de testosterona é um universo grande também para a gente conversar. Talvez precisaríamos de outro episódio para responder isso. Mas falar de testosterona. Vou mandar algumas perguntas aqui, mas a intenção dessa resposta é tipo um bate-pronto, porque eu tô vendo aqui que tem 3 perguntas que são de urologistas, de médicos urologistas. Então, um bate-pronto aqui, como se fosse, não dica de consultório, mas uma conversa rápida sobre o tema e sobre a pergunta. O que a pessoa precisa saber, o que você acha interessante para falar sobre isso. Vamos lá. Um seguidor aqui mandou assim: pacientes com indicação de TRT, terapia de reposição de testosterona, vale a pena entrar com clomifeno antes? Olha, de maneira geral, assim, bem sucinta, a gente vai entrar com o clomifeno, especialmente se o paciente for mais jovem e tem interesse na reprodução. Basicamente, essa é a indicação do clomifeno, porque o clomifeno não vai inibir o eixo, não vai impactar a produção de espermatozoide. Então, acho que vai subir a testosterona. Então, acho que essa seria a principal indicação do clomifeno. Basicamente é isso. Mas, assim, é um hipogonádico típico, sei lá, um senhor de 60 anos, um hipogonádico típico, um senhor aumento do perímetro abdominal, testosterona de 220, baixa libido, toda aquela sintomatologia, eu acho que ele está com testosterona mesmo. Eu adoro dar testosterona porque o feedback é muito bom e os resultados são bem, bem positivos com relação aos sintomas, e sintomas sexuais, inclusive. Show. Vou mandar mais uma pergunta aqui, o Pedrão joga se quiser comentar alguma coisa, enfim, mas achei que foi interessante, é isso mesmo, é um bate-pronto. E vamos aqui para a próxima. Eu já até anotei uma aqui que eu acho que eu vou ter que acabar fazendo. Mas, vamos lá. Síndrome pós-finasterida.
tratamento de calvície. Sou urologista. Olha, esse é um debate grande também, assim, mas de qualquer maneira, assim, vou resumir, vai. Dutasterida e finasterida podem causar sintomas sexuais, especialmente a diminuição da libido e função erétil, na minoria dos pacientes. Na minoria dos pacientes. Então, tudo bem, estudo clínico mostra tipo 7%. Eu acho que na vida real, talvez 20%. Mas mesmo assim, 80% de homens que tomam dutasterida ou finasterida não vão ter sintomatologia, tá? Os que têm a sintomatologia, na grande maioria, quando param a medicação, os sintomas desaparecem. Diminuição da libido desaparece. Então, a síndrome pós-finasterida, ela surgiu quando foi publicado um trabalho, que já faz muitos anos, acho que uns mais de 10 anos, mostrando que uma população de homens que estavam tratando a alopecia androgenética tomavam finasterida, deixaram de tomar e continuaram com a diminuição da libido. Mas isso é muito raro, não é uma coisa comum, entendeu? Então, de qualquer maneira, também só para resumir, eu não gosto de prescrever finasterida e ou dutasterida para homens assim abaixo de 60 anos, sexualmente ativos, porque realmente, se você imaginar um cara que tem uma vida sexual muito boa, se ele for impactado, ele for um desses 20%, ele vai ficar muito aborrecido. Então, muito chateado, né? Muito chateado. Então não é uma. E se você for transparente com o paciente, você fala assim para ele, ó, você tem uma chance de ficar com a libido lá embaixo e ter problema de ereção. O cara vai falar, doutor, então me dá outro remédio. Então isso aí é outro dia. Tem até um site, eu não conheço, tem um site que é um site que é um site que é um movimento contra a finasterida. Eu esqueci, existe esse nome desse site, dos pacientes, das pessoas que são contra, né? Os caras falam que se você for falar todos os efeitos colaterais, o paciente jamais tomaria, né? Mas enfim. Sim. Vamos para a próxima aqui. A peronie pode ocorrer após uma epididimite prolongada? Urologista também. Não. Bem, epidídimo não tem nada a ver com o corpo cavernoso, né? Então, Exatamente, né? Acho realmente, que primeira vez que eu ouço falar nisso, mas eu não acredito, não. Eu acho que não tem nenhuma relação anatômica, né, do epidídimo com o corpo cavernoso, a túnica albugínea. Então não consigo imaginar, não. Doutor É uma Eduardo, coincidência, né? eu vou fazer uma pergunta aqui. Também nesse mesmo esquema bate-pronto, se vocês quiserem aí, Joca ou Pedrão, fazer alguma também para a gente encerrar, mas hoje, o que você acha assim pro urologista aí, né, R5, o recém-formado e tal, nesse tema de disfunção erétil, o que você acha que é importante na sua anamnese? Quais os pontos importantes na sua anamnese com o paciente para avaliar uma disfunção erétil, né? Já que a disfunção erétil é um problema multifatorial, né? Desde problemas orgânicos, comorbidades, fator psicológico associado, masturbação, tem muita coisa que pode impactar, privação do sono, enfim. O que você acha que é importante para esse urologista que está entrando no mercado e recém-formando, até para a galera que está nos ouvindo, o que você acha que é importante você extrair do paciente nisso, numa anamnese? Olha, eu acho que, como você mencionou, o mais importante é você conversar com o paciente. Eu acho que, por isso que tem muito colega nosso urologista que não tem paciência, porque 10 minutos não dá você saber a história sexual desse paciente. Então, você tem que investigar a história sexual dele. Ereção noturna está presente, não está? Ereção matinal. Se ele tem um problema de ereção, disfunção erétil situacional, só com a esposa ou
só uma outra parceira, agora com essa parceira não tem, ou vice-versa. Então, como você mencionou, comorbidades. O problema da disfunção erétil é que ela é uma disfunção autodescritiva. É o paciente que vai falar: eu estou com problema de ereção. E eu vejo na minha carreira, já vi de tudo, mas às vezes o paciente chega lá com minha ereção não está como antigamente, não é mais 100% de rigidez, é 80%. Aí a esposa fala: não, para mim é a mesma coisa. Então, às vezes a percepção do homem não é real. Então, é complexo, mas eu acho que assim, como é uma situação autodescritiva, o paciente que vai lá e fala: eu estou com problema de ereção, você tem que explorar muito a vida sexual dele, a vida sexual pregressa. E aqui, tem muita coisa que a disfunção erétil pode ser impactada por questão emocional. A gente sabe disso, claro. Especialmente hoje, que a mulher cada vez mais se assemelha no homem no trabalho, ela quer ter prazer, então a cobrança sexual é muito grande. Sim. Uma mulher quer um cara que tem uma ereção rígida, que dure bastante, a hora que ela quiser. Isso eu estou falando de heterossexual, mas claro, relação homossexual é a mesma coisa. Então, eu diria que a cobrança hoje sexual é muito grande, muito grande. Perdão. Então, o especialista, o urologista que quer fazer medsex tem que ter muita paciência. Eu sou um psicólogo. O paciente, tem paciente que chega lá, só ele fala. E quanto mais você conversa com o paciente, mais você vai identificando fatores, né? Às vezes você está conversando com o paciente, você pegou todas as comorbidades, entendeu mais ou menos o contexto social, e de repente ali no finalzinho você descobre que o paciente está com uma carga excessiva no trabalho, não dorme. Você pergunta como é que ele está dormindo, é um paciente que não está dormindo bem, não sei o que, e você vai ver essa. Então, quanto mais tempo você conversa com o paciente, mais você vai fazendo ele entender que existe todo um contexto, e ele mesmo vai falando, né? Você vai conversando com o paciente e ele já vai entendendo que ele vê assim, exatamente, isso tem um motivo, né? E isso você só consegue extrair, de fato, tendo uma boa conversa, com uma boa relação, né, médico-paciente. Exatamente, é isso aí. E também com questão, antes da gente até passar sobre isso, tem até questão do que eu passei, dei uma pincelada, né? É a questão da masturbação, né? É um negócio que eu tenho reparado mais, assim, tenho perguntado mais, hoje tem acesso à internet, celular, então as pessoas, às vezes desde adolescente, o cara fica ali exposto àquela quantidade de informações, pornografia. E aí ele tá começando a vida sexual dele, ele tem uma visão totalmente errada do que é uma relação sexual, e quando ele vai tem esse problema, às vezes carrega de uma questão até a formação do próprio paciente, né, do adolescente e tudo mais. E aí, Pedrão, Joca, alguma pergunta pra gente? A gente já tá chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, tá excelente. A gente poderia passar horas conversando, mas só para finalizar, doutor Eduardo, o que é que o doutor Eduardo, lá de 1991, ali residente, o R5, falaria ou faria de diferente para o Eduardo de agora, depois de... faria alguma coisa diferente? Ou o contrário, o que o Eduardo de hoje falaria para aquele lá de 91? Exato, perfeito. Olha, eu vou ser bem falsa modéstia. Eu acho que eu não mudaria nada, não, viu? Eu acho que o que eu fiz, eu tenho muito reconhecimento, tenho credibilidade, eu não posso reclamar. Eu acho que o que eu fiz a única coisa, assim, eu tive paciência, né? Como eu falei, foi bem progressivo. Eu acho que vocês jovens são muito imediatistas. É uma crítica mesmo. Vocês querem... Ontem. O Fuzeta quer lá, vou sair do Fellow, vou abrir um consultório, vou fazer 10 prostaté radical por mês, tranquilo. Então, o pessoal é imediatista, vai acontecer, né? Então,
Não vai acontecer, não é assim. Então você tem que ganhar credibilidade, você tem que ganhar maturidade, ganhar respeito. Mas assim, eu realmente não tenho. A minha vida foi tudo planejado. Na verdade, foi planejado, mas assim, eu peguei muitas mudanças, né? Como vocês viram aí, peguei mudança da urologia, a urologia ficou muito tecnológica, né? A própria urologia, imagina, hoje, muita tecnologia, a própria tecnologia da mídia social. Eu me formei, não tinha computador. Na residência não tinha computador. Foi ter computador quando eu voltei dos Estados Unidos. Aliás, eu comprei meu primeiro computador no meu fellow lá. Meu fellow, que era um computador, claro, arcaico, né? Então, você imagina o que as coisas mudaram aí na minha carreira. Então, tudo isso é legal, né? Mas, assim, foi muito bom. Assim, eu realmente não mudaria. Eu acho que, assim, para eu dar uma sugestão para o R5 ou para o fellow, eu acho que você tem que se diferenciar. Você tem que se diferenciar, você tem que estudar, tem que saber, e você tem que pensar no paciente. Claro, você quer ter o retorno financeiro, todos nós queremos, não dá para mentir, mas eu acho que assim, se você for trabalhar direito, honesto, você vai ter o seu retorno. Entendeu? Eu acho que. E outra coisa que eu acho que é muito importante, uma coisa que eu aprendi na minha carreira, é um pouco de humildade. Então, eu já tive casos de prótese que infectou, que tive que tirar, claro que eu tive. Aí você vai falar que a culpa não é minha? Não, a culpa não é minha, a culpa é da bactéria. Não, você tem que ser humilde e falar para o paciente, olha, infelizmente o seu caso foi 1 a 3%, pode acontecer, vamos tirar a prótese, vamos tocar o barco. Você não pode jamais se isentar, você não tem que se incriminar, né, claro, mas você não tem que se isentar da responsabilidade ou da culpa. O paciente percebe isso, entendeu? Então, acho que isso é interessante. E ser você mesmo, né? Mídia social é isso aí. O segredo, na minha opinião, é ser você mesmo. Claro que eu sei que tem, como eu já mencionei, tem vários colegas que fazem performam lá, mas assim, eu não acho isso legal. Acho que para credibilidade tem que ser você mesmo. Perfeito. É isso aí. Baita bate-papo. Eu acho que essa terceira temporada começou voando, hein? Muito bom, muito bom. Essa mentoria, né? Pega essa mentoria. A gente tem privilégio, né? A gente é privilegiado, né? É privilegiado. Não tem jeito. Muito bom. Então, bom, putz, então vamos fazer um encerramento aqui. Bate-papo incrível mesmo, como o Pedro disse. Cronometrei aqui porque a gente está há basicamente 1h20 aí conversando e dá vontade de conversar mais, né? Mas é bom quando isso acontece, que isso aí agrega muito pra gente, pra galera que tá na mesma época aí, poder receber um conselho desse, pô, isso aí não tem preço, né? Então, eu queria agradecer aí. A gente já tinha tentado fazer essa gravação outra data, eu não lembro exatamente o que aconteceu, cirurgia, não sei. A gente acabou cancelando, mas a gente estava bem empolgado com essa conversa, porque a gente sabia que ia ser desse jeito como foi. Então, que bom. A gente é privilegiado de coroar esse retorno às gravações. Não sei, ainda a gente está retomando, mas aos pouquinhos, mas já chegar com o pé direito é incrível. E também agradecer a disponibilidade do Dr. Bertero ficar com a gente até essa hora aqui, interessante. Queria deixar uns recados finais para o nosso ouvinte aí que chegou até aí. Putz, se você tá até esse momento, deixa aí seu like, pelo amor de Deus. Deixa o like aí, se inscreve, porque a gente... É legal esse negócio de plataforma, tem as estatísticas, e a gente tem a nossa página no Spotify, então a gente acompanha as estatísticas e vê que quando o conteúdo é interessante, isso aqui agrega muito mais. Então agradeço aí, se vocês ficaram até o final, deixa o like e, enfim, agradecimentos finais aí, Pedrão e Joca. Doutor Eduardo, foi um prazer receber o senhor aqui. Eu tenho uma admiração absurda. O Joca estava ansioso, ele não estava se aguentando. Tava todo mundo, cadê todo mundo? Ele estava assim, se aguentou. Eu especificamente, que sou do time da andrologia, eu tava em êxtase desde ontem, pelo amor de Deus, amanhã na hora certa, todo mundo, não pode faltar, tem que estar todo mundo, que é com o doutor Eduardo, a gente vai voltar com o pé direito. Então, assim, realmente eu estava muito feliz, eu queria muito, muito mesmo. Desde quando eu falei com o senhor lá
no Paulista. Eu acho que eu tive o primeiro contato com o senhor. Eu falei, não, bora marcar. E depois eu encontrei no Mundial. Isso. Mundial lá no Rio. No Rio? E assim, eu queria muito. Eu não sei se o senhor vai para o ASA, doutor, em Washington, mês que vem. Não. Mas a gente vai se ver no Journal Club, vai ter em... Legal. O Bruno me convidou, o IANSP, para participar do Journal Club do HC. Top. Dois pontos, vamos com o maior prazer. Então, foi um grande prazer. Você vai vir para cá agora em março, Vou dia 5 de março, estou chegando de Malicuia, aí em São Paulo, caí de paraquedas. É um dia em março lá, vai estar a MedSec do IANSP junto com o HC. Perfeito. Os artigos lá. Perfeito, pois. A Gabriela vai, ó. Gabi vai, né? Pronto. Foi um prazer, viu, doutor Eduardo, receber o senhor. Da minha parte também, agradecer. A gente, enquanto host aqui do podcast, a gente tem uma posição muito privilegiada de poder receber pessoas desse tamanho e perguntar o que a gente quer. Por isso que o nosso conteúdo é tão genuíno, porque parte da nossa vontade, da nossa curiosidade, da nossa realidade é semelhante de boa parte das pessoas que estão em momentos parecidos com o nosso em boa parte do Brasil. Então é somente agradecer e dar esse conteúdo que foi fantástico. Muito obrigado, doutor Eduardo. Olha, eu que agradeço mais uma vez a poder ter participado. É sempre muito gratificante a gente poder contribuir para a formação profissional de vocês. Eu faço isso todo dia há muitos anos, residente, fellow. E vocês estão de parabéns pela iniciativa, vocês estão ajudando colegas. Então, espero que vocês perpetuem isso, né? Não sei se vocês vão começar a cair na vida aí, vão largar esse canal aqui ou largar. A ideia é continuar, não é isso? Com certeza. Então, eu acho até interessante até uma sugestão, é bom vocês continuarem, até para vocês começarem a comentar como é que tá a vida de vocês, né? Para os colegas saberem, ó, acabei meu fellow, agora estou aqui, tô montando um consultório, papapá. Pedrão, já dá pra gente gravar um podcast com o Pedrão para ele falar das experiências de consultório do primeiro ano.